Hoje é dia 4 de dezembro de 2025 e o podcast Conversar recebe o engenheiro químico Tiago Kapulskis. Então, eu começaria pedindo a você que fizesse uma breve biografia sua e explicasse qual foi por que você optou por engenharia química e foi parar no mercado financeiro. Então, maravilha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar do podcast Conversar e bater esse papo contigo, Luiz. Bom, uma ótima pergunta, que faz tantos anos já que tomei essas decisões todas, mas eu me formei na Unicamp, né, como engenheiro químico no final dos anos 2000. Lá atrás, eu sempre gostei muito de física, mais até do que química, e é engraçado porque as pessoas confundem um pouco. A engenharia química, ela é muito, muito mais física do que química. A pessoa que quer trabalhar muito, muito com química vai acabar fazendo química e trabalhar no laboratório. O engenheiro químico é o engenheiro que trabalha nas indústrias químicas, né? E na época tive uma influência relativamente grande do meu pai, do sócio dele. Meu pai foi um empresário, um empreendedor no setor de fertilizantes. E eu cheguei a trabalhar um ano como engenheiro na 3M, como estagiário ainda. E eu percebi naquele momento que não era muito o que eu queria fazer, trabalhar no chão de fábrica, em empresas muito grandes, etc. Ou pelo menos indústrias muito grandes. E acabei tendo que estudar a parte financeira, justamente para ajudar a minha família, que estava fazendo uma transição na época. E me apaixonei pelo assunto. Comecei a tradear, enfim, comprar, vender ações naquela época, então final dos anos 2000, e ao longo do tempo tornei isso uma profissão. Depois fiz uma transição, né, continuando essa história da engenharia química. Eu trabalhei na Bloomberg por alguns anos na área de dados, uma espécie de engenheiro com o mercado financeiro, e posteriormente fiz um MBA fora do Brasil e fiz uma transição para de fato me tornar um analista e posteriormente um gestor, que isso aconteceu há 12 anos atrás. Então foi uma trajetória com muitos ups and downs, momentos excelentes, momentos difíceis, mas acho que com bastante resiliência consegui alcançar pelo menos os objetivos que eu tinha de carreira. Quando olho para trás, muito bacana assim, ter olhar, e espero que ainda tenham muitas, muitas vitórias, muitas coisas legais para conquistar e para contar, quem sabe, daqui a alguns anos de novo aqui para você. Você, na tua carreira, você passou por dois grupos muito fortes, o BTG e o Itaú BBA. O que você tem a contar sobre... Porque hoje você está numa gestora São Pedro Isso, São Capital. Pedro Capital, exatamente. Vamos dizer, de um tamanho menor Claro. que o BTG e que o Itaú BBA. Qual a tua experiência nessas duas grandes corporações? Não, essa pergunta é excelente. E as duas foram muito importantes para a minha carreira. Aprendi coisas excelentes nas duas. Acho que, de certa forma, fiquei mais conhecido pelo meu passo no Itaú. Mas teve muita coisa legal também do BTG. Eu acho que, até antes disso, né? Eu acho que o Brasil é um lugar muito legal para se desenvolver uma carreira no mercado financeiro, porque o mercado financeiro, ele realmente atrai pessoas muito talentosas em diversos aspectos, né? Então, desde pessoas muito analíticas,
e técnicas, né, de estatísticos, de programadores, até pessoas com bastante talento comercial, né, habilidades de comunicação muito acima da média. Então a gente vê isso e vê isso dentro dessas instituições. Eu acho que o BTG é um lugar espetacular em termos de empreendedorismo. É uma instituição com uma cultura muito forte e peculiar, né? Das pessoas que criam resiliência, tem um trabalho muito desafiador, muita gente empreende dentro da instituição. E acho que uma cultura com muito pouca hierarquia, muito direto ao ponto. É um lugar super bacana mesmo. E o Itaú é uma instituição espetacular. Gosto demais das pessoas todas com quem eu trabalhei lá. Acho que o Itaú também tem uma cultura muito forte. Para mim, o que eu mais carrego do Itaú, acima de tudo, é o quanto que ética o lado talvez humano e correto de se fazer negócios e tratar as pessoas. Não é algo da boca para fora, é algo que realmente acontece lá dentro. É uma instituição que está muito acima do mínimo dentro dessas condições e acho que construiu uma franquia baseada nisso, em especial no Itaú BBA, que traz muitas vantagens para o banco, né? Então, um lugar também com pessoas espetaculares, com muita coisa bacana. E um powerhouse, né, como eles estão chamando agora, seja de investimentos ou do que quer que seja. E acho que tem muita excelência. As pessoas, por exemplo, tecnologia que eu conheci no Itaú, espetaculares, né? Só para dar um exemplo, né? A parte de comunicação e marketing, enfim. Então, são duas instituições muito interessantes, com similaridades e diferenças, e que fui muito sortudo de ter conseguido ter trajetórias nas duas. Entendi. Você me chamou a atenção que você está envolvido com alta tecnologia. Eu vi lá uma citação de uma empresa TSMC Uhum, e a NVIDIA, né? Então sim. conta um pouquinho sobre tua experiência nessa área, sobre as expectativas que você tem dessa área ou de inteligência artificial também, tudo isso que hoje está em voga, né? Sim, sim, sim. Não, excelente pergunta. É difícil até imaginar onde começar, porque é tanta coisa acontecendo e dá pra gente falar horas e horas aqui. Mas talvez eu vou começar um pouco mais com o olhar de como é que eu fiz a transição e um pouco de talvez como que a gente gosta de olhar as coisas e investir, né? Desde a época do BTG, em 2017, mais ou menos, eu comecei cada vez mais ir para a área de tecnologia. Na época, eu participava da cobertura do setor financeiro, né? Era um dos analistas que cobria esse setor. E esse setor começou a ter o advento das fintechs, bancos digitais, etc. Algumas dessas empresas começaram a ir para a bolsa, né? Então teve Stone, Banco Inter, PagSeguro, etc. E me envolvi bastante nesses IPOs, né? Então em estudar essas companhias, entender como é que elas ganhavam dinheiro, como é que eram as teses de investimento, etc. Depois, dentro do BTG, também fiz um movimento interno. Quando o Amos Guinness foi trabalhar lá, eu acabei indo trabalhar com ele na parte de digital, também com o Gustavo Roxo. E depois disso, eu acabei fazendo uma transição para o buy side, né? Para quem não sabe o que é o buy side, né? São os fundos de investimento que de fato tomam as decisões, compram as coisas e investem.
E aí olhando para tecnologia fora do Brasil, que era algo que eu queria fazer há muito tempo, assim, desde 2013 ou 12, na época do MBA, eu já queria trabalhar com ações globais. E então, há 5 anos atrás, eu acabei tomando essa decisão e acabou minha carreira me levando para esse lado. E aí eu descobri um mundo muito interessante, né? Porque quando a gente olha essas companhias, são companhias que têm um DNA de inovação, de pesquisa, né? Research de fato, de atração de talentos, de diversidade do ponto de vista, de todos os pontos de vista que você imaginar, né? E quando eu falo de diversidade, é diversidade de ter alguém que tem um background em artes e tem um outro background em engenheiro e tá todo mundo na mesma sala, de fato, tentando alcançar um objetivo em comum. Isso é um lado muito interessante da diversidade, porque você está trazendo duas pessoas com um background, uma visão diferente de mundo, né? E isso acaba levando à inovação. Então isso é muito presente. Dentro dessas companhias que você comentou, TSMC e NVIDIA, né? A NVIDIA em particular é uma companhia que a gente investe, né? Mas pela qual eu tenho um enorme respeito e sou muito próximo até hoje à companhia. Acho que ela foi talvez o principal marco da minha carreira, que foi fazer a cobertura da companhia daqui do Brasil e ter feito uma cobertura que ficou conhecida ao redor do mundo, conversando com investidores de peso desde Estados Unidos à Ásia. É, e, e o interessante da NVIDIA é que ela de fato funciona de uma maneira diferente, né? A razão pela qual sempre me atraí, desde a época da Apex, né? Lá entre BTG e Itaú, foi o fato dessa companhia estar exposta a várias temáticas de investimento em tendências de longo prazo, né? Então, quando você olhava para o que ela faz, né, que é o GPU, a gente pode entrar nos detalhes conforme você achar melhor, mas Pode entrar nos detalhes tá desde joia, já. tá joia. Então, o GPU, na verdade, o que acontece? A gente viveu um mundo nos últimos 40, 50 anos de computação linear, né? Então, quando a gente pega os CPUs, né, eles funcionam de uma maneira muito simplificada. Eu faço um cálculo, com o resultado desse cálculo, eu pego esse resultado e faço o próximo cálculo. Aí eu pego o próximo cálculo. Então, eu vou tendo uma sequência, né, linear de passos até eu chegar na minha resposta final. O GPU, que é a arquitetura que a NVIDIA inventou lá atrás, ela funciona de uma maneira diferente. Ela pega um problema, ela pode dividir em problemas separados e ir fazendo esses cálculos em paralelo. Por isso que a gente fala em computação em paralelo, né? E no passado, o que a NVIDIA fazia, ou onde essa arquitetura era aplicada, né? Qual era o problema que essa companhia está tentando resolver? O problema que ela está tentando resolver era você conseguir fazer imagens, né? Seja fotos ou vídeos principalmente, e você não levar tanto tempo para conseguir ter a imagem na tua tela. Então, você jogar um jogo, você não pode levar, eu aperto o botão e leva 2 minutos para o negócio, pro bonequinho se movimentar, e não dá para isso acontecer. Então, só que ao longo do tempo, o que foi interessante é que essa companhia fez um certo pivot, né, como a gente chama, uma mudança de modelo de negócio, onde o CPU, a gente começou a observar mais ou menos uns 10 anos atrás, uma certa exaustão de melhora, né, que a gente chama de yield, né, do que essa tecnologia consegue trazer, ou de performance, ou de custo, ou a relação entre as duas coisas, né. E aí quando você olhava para onde que... Tá bom, mas a gente continua a precisar de melhoria de performance, melhoria de yield, né? De performance por custo.
tá bom, como que isso vai continuar, né? O que a gente chamava lá atrás da lei de Moore. E eu achava lá atrás que a arquitetura que parecia mais provável era o GPU, né? E aí, a outra coisa que sempre me atraiu lá atrás foi a quantidade de use cases, né? Ou de novos problemas que essa companhia estava tentando solucionar. Então, a gente olhava o GPU com aplicações para inteligência artificial, com aplicações para robótica, com aplicações para carro autônomo, com aplicações para de parte de drug discovery, que são os modelos para fazer descoberta de novos medicamentos. Então, era uma série de coisas. E aí, eu olhava e falava, olha, se uma dessas coisas a companhia acertar, já vai ter, de fato, não necessariamente uma valorização nas ações, mas uma melhora de receita e, por consequência, isso deveria levar a um retorno interessante para o investidor. O que eu não imaginava, e ninguém que na época olhava isso, 2021, 2020, era que iria aparecer inteligência artificial da maneira que veio, né? Um killer app como o ChatGPT, e basicamente uma tendência que eu particularmente achava que ia acontecer em 10 anos, 15 anos, talvez 20, aconteceu num espaço muito, muito curto de tempo, né? E aí, quando a gente olha esse fenômeno, uma série de companhias derivadas, né, disso também são beneficiadas, né? Porque você tem todo um investimento em infraestrutura, e você precisa de energia, você precisa manufaturar os chips, você precisa distribuir também. Então tem um monte de coisas, um monte de outros problemas que precisam ser resolvidos derivados desses. E um dos problemas interessantes é, de fato, a questão da manufatura dos chips. Então, até mais ou menos uns 6, 12 meses atrás, a gente ainda viu uma falta de chips no mercado, como principal gargalo para as empresas que distribuem, né, para as empresas de nuvem, para os consumidores finais. E basicamente existe um monopólio, né, natural nessa produção dos chips, que é a TSMC, que é uma companhia que fica em Taiwan. Quando eu falo monopólio, ela tem competidores, mas a diferença do custo e da qualidade que ela consegue produzir esses chips é muito grande. Inclusive, tem alguns tipos de chips que só ela consegue fazer. Então, quando a gente fala em monopólio, tem competição, mas é uma competição que ela assim, é muito mais fraca. E aí isso acaba trazendo quase que um monopólio para essa companhia, né? Então, são duas companhias que a gente continua gostando bastante. A TSMC é um caso super bonito, inclusive, assim, como uma companhia conseguiu, com toda a mobilização de políticas públicas, de empreendedorismo, transformar algo que virou um símbolo para o próprio país, né? Taiwan é conhecido pela TSMC, isso trouxe muitas repercussões para eles e a cultura da própria companhia, e a própria NVIDIA, que também tem raízes, né? Taiwan, China. Então, enfim, é muito interessante, assim, a gente, e aí só para terminar, desculpa me alongar demais pode alongar, não tem problema. Na minha resposta, mas acho que também uma coisa muito legal que eu queria deixar de mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? A gente sempre quer ganhar dinheiro com os nossos investimentos, é para isso que a gente trabalha, mas não é só para isso que a gente trabalha. E uma das coisas que é muito importante para qualquer pessoa que queira seguir carreira nisso ou que tem interesse em investir é a curiosidade. Então, a curiosidade acaba nos levando a achar essas ideias, né? Então, NVIDIA talvez há 5 anos atrás fosse hoje é conhecida, há 5 anos não era, mas essa investigação de querer entender os problemas e como é que as pessoas estão tentando resolver isso, esses problemas de negócio, que também tem a sua ligação técnica. Isso é que é muito interessante e traz uma riqueza muito legal, né? Assim, porque quanto conseguir aprender ao fazer isso, ter a oportunidade de visitar uma NVIDIA e conhecer o Jensen Huang em pessoa, num grupo pequeno de pessoas, isso é espetacular, porque isso abre a cabeça, traz várias outras coisas também, e acho que efeitos de externalidade
não só para os nossos investidores diretos, mas para as pessoas com as quais a gente conversa. Então, eu acho que para quem tem interesse, seja em investir, seja em trabalhar nessa área, o que quer que seja, eu super recomendo. Acho fascinante, adoro fazer isso, mas gostaria muito de transmitir esse espírito para quem tem essa vontade de aprender. E que siga nesse caminho, que certamente trará dividendos, seja financeiros eventualmente, mas pelo menos para a vida, certamente a gente vai ter. Me diga uma coisa, eu vi numa entrevista tua, por exemplo, a Nvidia, a ação estava, num certo momento, US$ 15, hoje está 180. Depois da TSMC, vale 1,3 trilhão. E Sim, subiu, nesses últimos tempos, aí 50%, né? sim. Quer dizer, você acha que sempre há um comentário que pode ter uma bolha? O que que você acha disso? Não, essa pergunta é muito boa. Eu vou talvez dividir um pouco nas respostas, né? Acho que às vezes as pessoas, a gente recebe esse tipo de comentário dos nossos investidores ou de pessoas que a gente conversa. Ah, mas chegou a 1 trilhão, caramba, já não tá caro. E o 1 trilhão, ou 5 trilhões, ou 100 milhões, ou o que quer que seja de valor de mercado, isso importa muito pouco, porque o que no final importa é a relação disso com o quanto a companhia está gerando de lucro ou geração de caixa num ano ou em vários anos, e se essa relação ela é benéfica para o investidor. Então, pode ser que uma companhia com 5 trilhões de dólares como a Nvidia, ou 4, não seja cara, e uma companhia que eventualmente está valendo 1 bilhão de dólares seja cara. Então, e a gente, na nossa opinião, é engraçado, né? A Nvidia deve ter um lucro de 200 e alguma coisa bilhões o ano que vem. Então, por isso que essa relação ela não é uma relação cara, né? Na nossa opinião. Mas em relação à bolha, a pergunta é ótima. O que que a gente acha, assim? Primeiro que a resposta que eu gosto de dar, até como profissional de investimentos, é que a gente pode debater a bolha, mas pro ângulo do investimento, na minha opinião, importa muito pouco essa discussão da bolha. É bolha ou não é bolha? Isso é bolha. Porque no final do dia, o que a gente faz, o processo de investimento que a gente tem, ele não muda, né? Na condição. Que assim, ele não muda agora, a condição de mercado ela é assim, então eu vou mudar tudo do jeito que eu faço, os meus analistas, Não, as coisas não mudam, né? Os nossos processos sempre têm que guiar a nossa bússola de investir, qualquer seja o mercado. Então, se o mercado é um mercado que está super pessimista, muito provavelmente vão aparecer muitas companhias interessantes para a gente investir, valuations interessantes, e o contrário também é verdade. Então, quando a gente olha para o mercado como um todo hoje, eu ainda vejo muita companhia interessante no tema de inteligência artificial, né? Então, a TSMC é uma que a gente comentou, a Nvidia é uma outra companhia que a gente comentou, a Microsoft é uma outra companhia que a gente gosta. Todas essas companhias estão envolvidas no tema de inteligência artificial, mas por razões diferentes, elas parecem ainda interessantes. Dito isso, a gente tem visto excessos em alguns lugares. Isso é, na nossa opinião, inegável. Claro que alguém pode chegar aqui e discordar, e temos sempre gostamos da discórdia, né, e do debate. Mas, por exemplo, a gente até escreveu uma carta sobre Oracle, das nossas preocupações, e é onde a gente vê o maior risco, né? E, de novo, não estou querendo nem chamar de bolha ou não bolha, mas onde a gente vê um risco relevante são em coisas mais relacionadas ao OpenAI diretamente, e derivadas dentro dessa construção de infraestrutura. Por quê? Porque a OpenAI, no final do dia, ela tem acho uma companhia espetacular. Acho que o que eles construíram é incrível, é realmente incrível.
Adoraria eu ter construído tudo que essa companhia construiu, ou ter participado daquilo. Mas quando a gente olha para o quanto essa companhia precisa de investimento, direto ou indireto, né? Seja diretamente nessa companhia, seja via a infraestrutura ao redor do que ela quer ter, né? Vis-a-vis o quanto que ela deve gerar de resultado e o quanto que essa previsão de geração de resultado é tão maior do que o que ela gera hoje, e isso acaba criando risco, porque o risco ele sempre aumenta conforme eu tenho que fazer um investimento de longo prazo em cima de um plano de negócio agressivo. E quando eu digo agressivo, não estou dizendo que a companhia não vai entregar esse plano de negócio. É só que existe uma probabilidade ali de não dar certo maior do que em outras coisas. E aí, esse é o maior risco. Então, quando a gente olha para companhias que estão muito dependentes da OpenAI, dessa promessa da OpenAI, né, de resultado para pagar essas companhias, e os seus fornecedores e a sua cadeia, né, de produção e derivadas, é aí onde a gente vê uma maior preocupação. Então, qual o tipo de preocupação? A Oracle, por exemplo, onde uma grande parte da receita esperada vem da OpenAI, ou, por exemplo, companhias como CoreWeave, Nebius, que são companhias que estão construindo infraestrutura de data center, mas com uma proposta muito de infraestrutura com pouca diferenciação, com pouco cross-sell e upsell, como a gente fala. Então, esses são os casos onde a gente, por exemplo, evitaria estar. Mas veja que quando a gente discute aqui, a gente poderia ter toda essa discussão sem citar a palavra bolha, por exemplo. Só citando as palavras risco, retorno, probabilidade, a gente consegue, a gente não precisa ter, e de novo, não é uma crítica à questão de bolha ou quem quer chamar bolha, mas eu só estou dizendo que, independente de estereótipo, bolha ou não bolha, essas coisas são muito importantes para se avaliar e na hora de investir, para que o investimento tenha uma maior probabilidade de sucesso ou uma menor probabilidade de insucesso, que é muito importante, é tão importante quanto a probabilidade de sucesso. Me conta uma coisa, a São Pedro, eu vi que você está na São Pedro Capital há poucos meses. Isso. E você basicamente o fundo que você gere só investe no exterior. Só investe isso, só investe no exterior. O fundo, como é que funciona, né? Nós temos um fundo de ações. Aliás, até antes disso, eu vou comentar um pouco da gestora e depois eu comento um pouco da estratégia da qual sou gestor, né? Ou um dos gestores, na verdade. A São Pedro Capital foi fundada por um indivíduo espetacular que se chama Alexandre Dias, mais conhecido como Alex Dias, que tem uma carreira brilhante, né? Passou por instituições como McKinsey, Robertson Stephens na Califórnia, e ficou muito conhecido por ter sido CEO do Google aqui no Brasil. E há 5 para 6 anos atrás decidiu montar a São Pedro Capital. Enfim, fez várias coisas depois do Google, obviamente, mas a ideia da São Pedro Capital no início e continua sendo um motor muito importante da gente são os PIPEs, que são os Private Investments in Public Equities. Que é o PIPE? O PIPE basicamente é quando você tem um fundo de uma companhia só, mas a ideia é que você levante recursos de um tal tamanho que você consiga comprar uma participação na companhia, da qual te permita fazer um ativismo, né? No nosso caso, um ativismo que a gente chama friendly, o amigo, né? Que é tentar ajudar de fato a companhia em alguma questão, e que, lembrando, como a gente tem uma pessoa que foi CEO de Google, CEO de DirecTV, sócio de McKinsey no passado, então de fato tem coisas muito interessantes na mesa para trazer. Então essa é a estratégia inicial que segue sendo
uma das nossas estratégias. A gente também tem uma outra estratégia de growth equity, que é investimento em companhias privadas, onde a gente tem uma participação ainda mais ativa nessas companhias, de fato fazendo as coisas. E aí tem a minha estratégia, que eu falo minha, do meu querido sócio José Medeiros e a Gabriela Moraes, né? Nós três que somos as pessoas que fazem gestão e análise dessa estratégia, onde nós investimos em companhias, em ações, né? Seja companhias listadas em bolsa, em qualquer lugar do mundo, menos na América Latina, e depois posso explicar até com mais detalhes por que a gente faz isso dessa forma. E a gente tem um fundo concentrado, então são 15 a 20 empresas que a gente investe, sempre comprados ou neutros, a gente não fica vendido, né, ou short na linguagem de mercado. E para passar no nosso crivo de 15 a 20 companhias é super difícil. Então a gente em geral, quando a gente investe numa companhia, é um investimento para ficar por bastante tempo, companhias que a gente faz um trabalho muito, muito profundo. Uma coisa muito importante, nós temos um escritório em São Paulo e um escritório em São Francisco. O José, nosso sócio, fica lá, tá há 30 anos em São Francisco. Então, a gente acaba bebendo muito mais próximo da fonte, né, de ideias e de coisas que estejam acontecendo por ter essa presença lá. Então, apesar da gente investir no mundo todo, né, com exceção da América Latina, como eu comentei, acaba sendo muito mais fácil para nós investirmos nos Estados Unidos, porque a gente está lá, a gente tem a presença, está há muito tempo lá, acabam aparecendo muitas ideias. Mas a gente tem empresas Reino Unido, a gente já teve, até tem empresas de Israel na carteira, então tem coisas diferentes, Taiwan, né, a própria TSMC. Então a gente sempre está olhando coisas ao redor do mundo. E a razão que a gente não faz América Latina, já antecipando provavelmente uma pergunta que você iria fazer, é a seguinte, é muito simples. O investidor, o nosso principal investidor é o investidor brasileiro, né? A gente tem até negócios em outros países, mas a nossa base hoje principal é de investidores brasileiros. E o brasileiro, ele tem o que a gente chama do home bias, né? O brasileiro investe muito no Brasil. Então, como percentual do patrimônio de grandes famílias, ou mesmo da classe média, o investimento local é muito grande. Então, a gente se enxerga, de certa forma, com uma missão de trazer algo diferente. A gente não quer... vamos fazer em tecnologia e vamos investir em mais uma companhia aqui. A gente acha que não faz sentido. Até por tudo isso, tem muito mais companhias de tecnologia, né? A gente só faz tecnologia, isso é importante também de dizer. Então tem um mar muito maior para a gente pescar ideias fora da região. Isso também ajuda, mas o principal fator não é esse. O principal fator é porque a gente acha que o investidor brasileiro está sobreexposto ou subexposto a investir fora da nossa região, né? E a gente acha que a gente está muito bem preparado para poder servir o investidor, e ao longo do tempo a gente acha que essa diversificação vai se pagar, né, pro investidor. Quer dizer, a São Pedro só tem um fundo ou tem mais que um? Porque tem um que eu vi lá que está positivo, por exemplo, Sim, né? sim. Então, temos mais de um fundo, né? Por exemplo, a gente tem os fundos de pipe, né? Que não, de novo, não são a estratégia ou não é a estratégia da qual sou gestor, né? São fundos que investem em empresas aqui no Brasil, com esse caráter, né, do ativismo. Então, temos mais de um fundo, hoje são 6 fundos, alguns já fechados, alguns ainda abertos para investimento.
Aí dentro da minha estratégia, que é a estratégia de Global Technology, né, tecnologia global, nós temos uma estratégia mais 2 fundos. Então nós temos um fundo de investimentos que é aqui no Brasil. Então, brasileiros, né, que têm dinheiro aqui em reais, que estejam aqui, podem investir nesse veículo. E a gente tem um outro veículo que é exatamente a mesma estratégia, mas ele é fora do Brasil. Então, se tiver uma pessoa brasileira ou não com dinheiro fora do Brasil e que queira investir fora do Brasil, em dólares, etc., ele pode acessar esse veículo offshore. Quer dizer, o primeiro fundo que você falou, o investidor brasileiro investe aqui em reais e para São Pedro aplicar em empresas fora do Brasil, é isso, né? Exatamente. O que a gente faz, como é que funciona isso do lado operacional, né? Até legal sua pergunta, ela quase não vem, mas é legal a gente esclarecer como funciona isso, né? Pelo menos do modo que nós fazemos. Como é que é, né? O fundo recebeu um aporte de um cliente, né, em reais. A gente faz o câmbio desse dinheiro, né? Coloca esse dinheiro numa conta fora do Brasil e através dessa conta fora do Brasil nós compramos os ativos fora do Brasil, né? É importante esclarecer isso porque existem outros fundos, por exemplo, de BDRs que acabam comprando os ativos localmente, né? Então, seu dinheiro fica no Brasil, ele compra um ativo listado aqui na B3 e que é um espelho de um ativo lá fora. Nós não fazemos dessa forma, a gente investe diretamente no ativo fora do Brasil. Entendi. Eu vi uma entrevista, eu anotei aqui, você falou de um fundo de tecnologia global. Isso, que é exatamente o fundo esse fundo que eu comentei, né, da qual sou gestor, é exatamente esse fundo de tecnologia global. Me conta uma coisa, você vindo aqui para a economia doméstica, esse juro alto, ele me parece que afeta mais que o investidor aqui local, né? Porque ele tem que ganhar muito mais que os 15%, etc. Mas isso, para investir fora, você acha que também é muito impeditivo esses 15%? Ah, essa pergunta é excelente, excelente. É muito boa pergunta. E eu acho que dá para separar ela em algumas respostas diferentes. Então, assim, a resposta direta é que ela afeta do ponto de vista de percepção, né? Então, é até engraçado, né? O próprio meu pai, né? Ele fala, por que eu vou investir alguma coisa que não é o CDI, dado que o CDI dá 15% ao ano? Mas temos que lembrar que ele dá 15% ao ano em reais, ele não dá 15% ao ano em dólares, né? Que é justamente o retorno histórico do Nasdaq, né, nos últimos provavelmente 20 anos. Né? Não quer dizer que vai dar 15 para frente, mas os últimos 15, 20 anos foi isso. Então, a gente enxerga até como proposta de valor, né? Talvez até o Alex, que é o meu sócio, que é quem de fato trabalha muito dentro dessa vertical de esclarecer os pontos, né? A gente enxerga muito o CDI como algo muito mais como preservação de riqueza, né? E não como construção de riqueza, né? Construção de riqueza, ela envolve mais riscos, né? Claro. Por natureza. Acho que a dificuldade que existe, né, num país onde você tem o juro a 15%, é que quem precisa de dinheiro para construir alguma coisa tem esse custo de capital muito caro, né? O que não é o caso fora do Brasil. O custo de capital é muito mais baixo. Mas, de certa forma, é interessante sua pergunta, porque a percepção que a gente tem muitas vezes é essa, de que com 15% eu não quero fazer nada. Só que é interessante, porque se você for olhar
o CDI em dólares, por exemplo, nos últimos 10 anos, o retorno foi zero praticamente, por conta do câmbio, né? Então, em dólares, na verdade, o investimento no CDI foi muito ruim, na verdade, foi péssimo, na verdade, né? Existem coisas que as pessoas compram que são dolarizadas, etc. Então faz sentido ter alguma dolarização dentro do portfólio das pessoas. Então, uma alternativa que a gente vê, de novo, aí tem vários perfis de riscos, depende da pessoa, enfim. Mas a gente vê o investimento em ações fora do Brasil como uma outra classe de ativo bastante diferente, claro que com mais riscos, mas que deveria trazer um retorno de longo prazo maior. O histórico é verdade. Quando eu comentei desses 10 anos, esses 10 anos foram uma janela ruim para o CDI em dólares, né? Se a gente pega janelas maiores, 20, 30 anos, essas janelas eram 6% ao ano em dólares, etc., que de novo, é um retorno inferior, por exemplo, ao Nasdaq ou mesmo ao próprio S&P nesse período. O que quer dizer que sim, existe uma, né, de novo, dependendo do objetivo da pessoa, etc., a diversificação pode fazer sentido. Entendi. Hoje, o noticiário econômico, ele enfatiza muito a criação aqui no Brasil de data center. Sim, sim. Qual é, há algum gargalo para você criar o data center? Isso é um bom sinal? Quer dizer, aumentar os data centers no Brasil seria bom? É possível, aliás, é possível incrementar isso? Essa pergunta é excelente, e é engraçado porque, nossa, se eu sempre fizesse essa pergunta o ano passado, a resposta para agora seria diferente, então isso quer dizer que talvez se você me fizer essa pergunta daqui a um ano, vai ter uma resposta diferente da que eu vou te dar agora, porque as coisas estão mudando muito rápido, felizmente ou infelizmente. Mas o que acontece? Vou tentar explicar de um lado um pouco mais técnico, que eu acho que é onde eu consigo mais contribuir na discussão. Os data centers, eles sempre existiram. Existem data centers para finalidades bastante diferentes, desde telecom até nuvem, etc. E aí, o que a gente tem visto fora do Brasil, tá? E depois a gente traz um pouco para a realidade daqui. Basicamente, os data centers ou as aplicações dos data centers, eu gosto de dividir em duas. Que uma é uma parte mais P&D, que é treinar modelos, e uma outra parte é inferir modelos, ou usar modelos. E por que eu gosto de fazer essa diferença? Porque, talvez, e de novo, isso talvez mude, porque mudou nos últimos 2 anos, né? Então, quem usa o ChatGPT há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ou mesmo muita gente que usa hoje, né? Faz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, em geral, eu quero uma resposta muito rápida. A não ser que seja uma pergunta assim, super complexa, um assunto que ele vai lá criar um relatório para mim, etc. Mas em geral, você está buscando uma resposta rápida. A resposta rápida, ela exige tudo mais constante, algumas coisas tecnológicas diferentes daquela do treinamento, que eu já vou explicar, e uma delas a gente chama de baixa latência. Então, para que a resposta chegue rápido para mim, processamento e a distância que aquela informação precisa fluir e viajar, quanto mais curta, melhor para mim, vis-a-vis mais longa. E dentro do treinamento de um modelo, onde eu não estou usando, eu só estou treinando, eu tenho um outro problema de engenharia. Eu quero otimizar outras coisas, não necessariamente essa latência da resposta. Bom, muito lá, 1, 2 anos atrás, muito dessa necessidade de criar os data centers locais para a finalidade da inteligência artificial vinha principalmente dessa questão da latência. Então,
É você pensar, caramba, se tiver 200 milhões de brasileiros usando o ChatGPT em algum momento, ou Gemini, ou qualquer outro modelo, imaginando que uma grande parte deles tem uma necessidade que essas respostas sejam rápidas, a gente precisa ter infraestrutura local. E essa infraestrutura ela pode estar dentro de um próprio data center, uma construção brownfield, num data center existente eu faço um adendo, uma adição, um retrofit, ou eu posso criar um data center do zero com as máquinas novas, etc, etc. Depois existiu uma discussão em paralelo dessa, e que também a gente traz um pouco de fora, que é aonde está o gargalo, porque existe uma demanda maior do que a oferta, né? Para ter construção de data center é porque alguma coisa está acontecendo, né? Então tem uma demanda, a demanda de uso, né, dos modelos, seja por consumidores ou por empresas, principalmente consumidores, na verdade, é maior do que a oferta. Então, e aí até mais ou menos 12 meses atrás, o problema eram chips, né? Estavam faltando chips. Hoje o problema não é mais chips, o problema é real estate, né? Espaço e principalmente energia. Principalmente energia. E aí o Brasil tem uma vantagem muito interessante. E até eu lembro do Itaú, escrevi junto com um analista que cobre essa área de energia, né, de utilities, um relatório super legal, até recomendo quem queira explorar mais esse assunto. O Felipe Andrade, que escrevemos juntos, né, excelente analista desse setor. Basicamente, o Brasil ele tem uma vantagem que é energia barata, um marco regulatório muito favorável vis-à-vis, por exemplo, os Estados Unidos, que tem várias regiões separadas e etc. Então, isso favorece a construção dos data centers. Então, existe essa hipótese de que o Brasil poderia ser um centro de data centers para treinamento, justamente porque aqui existe energia barata, né, e disponível, né? Então, talvez até uma das razões que o TikTok, por exemplo, anunciou agora um investimento de mais de 30 bilhões de dólares, 200 bilhões de reais, né? Foi anunciado ontem, de que vai acontecer no Ceará, né? Então, essa é a razão, né? Dessa questão de energia barata. Mas essas coisas, infelizmente, elas têm mudado bastante. Então, às vezes, aí o risco, né, E, de novo, eu acho esse setor fantástico, tá? De data center. Mas um dos riscos é que, com mudanças tecnológicas que estão acontecendo tão rápido, e você não constrói um data center em um mês ou em 6 meses, e até você ter a área, você ter as aprovações, ter a energia, leva tempo para isso acontecer, até operar e até ter o retorno do teu capital, né? Então, um dos riscos inerentes a essa operação são essas mudanças tecnológicas, mudanças de arquitetura. A gente nem comentou aqui, né? O GPU por exemplo, hoje é a principal arquitetura. E se amanhã mudar, tiver uma arquitetura diferente, ou se amanhã alguém conseguir criar um modelo com uma outra lógica que funciona de uma outra maneira e que resolva parte dos problemas que os modelos atuais estão resolvendo, né? Até uma área super interessante essa, né? De outros tipos de lógicas de modelos. Então, é muita coisa acontecendo, mas apesar da gente não investir no Brasil, né? Diretamente aqui no meu fundo, eu sou um super torcedor para que isso dê certo, para que o nosso país se beneficie mesmo. Acho que seria uma coisa muito bacana a gente se tornar um hub global de data centers. E só um último ponto disso, a primeira pessoa que me falou isso, que não está mais, né, era a antiga RI da NVIDIA, né? Ela foi quem me... Olha esse tema do Brasil, data center, isso tem quase 2 anos já, né? Quando ninguém ainda falava muito nesse tema. E olha que interessante, né? Aí vem a vantagem da gente conseguir olhar fora as coisas que estão acontecendo. Lembra daquela história que eu falei da curiosidade, do que a gente aprende? Não teria conseguido aprender se não tivesse acompanhando de perto essas empresas. Você acha que o governo brasileiro está sendo friendly
para esses data centers? Por exemplo, há subsídios, há financiamento? Você tem alguma informação sobre isso? Eu sinceramente conheço muito pouco, até porque como eu faço só ações fora do Brasil, Eu- eu realmente conheço pouco. A única coisa que eu consigo dizer e de novo, roubando ou emprestando o trabalho do meu colega que trabalha em energia, é que pelo menos do ponto de vista de marco regulatório de energia, o Brasil é um excelente país. Mas eu não sei realmente te dizer se na parte, por exemplo, ambiental, se na parte de real estate, de aprovações, ou a parte de importação de máquinas, se isso é um empecilho ou não é um Nós empecilho veremos isso aqui. brevemente, né? Sim, Porque a partir de agora isso vai começar a construção da fábrica e assim por diante. Vai ter que com ter certeza. licença ambiental, etc, etc, Com né? certeza, com certeza. Me conta uma coisa, assim, vamos dizer que eu sou leigo, mas deve ter outros que vão ouvir aqui o podcast que também são. Ah, qual a diferença da inteligência artificial e do Google? Ah, tá bom. Boa, boa pergunta. É, Vamos lá. O Google, estou imaginando que o que você está perguntando é o search, né? O buscador do Isso, Google isso. É. e a inteligência artificial. A pergunta é ótima, tá? É muito boa. Tem várias maneiras de responder. Eu vou tentar ser o mais didático possível, mas se eu não for, me pergunta de novo, me cutuca aqui, porque a ideia é que eu consiga esclarecer Claro, mesmo claro. para as pessoas. Vamos lá, eu vou contar um pouco da história do Google também. Eu acho que isso ajuda. Lá atrás, quando os primeiros buscadores foram criados, o que se imaginava que seria um buscador era o quê? Porque como é que as pessoas buscavam as informações, né? O melhor jeito de buscar informação era pegar um livro, né? Você vai lembrar, eu Uma me lembro de enciclopédia, criar né? enciclopédia. Lembra das páginas amarelas que você ia buscar lá? Onde É, que é o endereço aqui da... Onde é que eu vou gravar lá o podcast conversar? Ah, aqui, deixa eu ver o endereço onde é que é, tal, parará. E aí, não sei se você vai lembrar também, mas tinha lá a publicidade, né? Tinha o cara que queria que o endereço lá da pizzaria aparecesse maior, e aí ele pagava lá para aparecer na Listel, né? é. Então, e aí as primeiras versões da internet eram isso, era a página amarela lá de, né? Só que aí, o que se tentou fazer lá atrás, há muito, muito tempo atrás, tô falando nos anos 90 ainda, foi tentar, de certa forma, otimizar ou melhorar esses buscadores. Porque, tá bom, uma página amarela vai ter lá, né, 500 páginas, 1.000 páginas, ou uma enciclopédia e tal. Mas na internet, a quantidade de dados é bizarra, é muito É grande, né? dinâmica, E é, né? dinâmica. Você entrou num ponto fundamental. Ela é Você dinâmica, ela corrige. muda, É. exatamente. E aí lá atrás, o que queriam fazer com os buscadores era a mesma lógica das páginas amarelas, né? Aí se pensou, olha, o site que tiver mais a palavra, sei lá, cachorro, deveria aparecer primeiro no cachorro, mas não quer dizer nada. Então, o que aconteceu? O Google, na verdade, ele não foi a primeira empresa, porque ele fez várias aquisições de empresas que estavam tentando resolver problemas diferentes. Inclusive, pouca gente sabe, mas uma parte fundamental do search foi feito no Brasil, em Minas Gerais. Foi uma das companhias que o Google comprou, tanto que o Google a principal base técnica no Google é em Minas Gerais, né? Que é bem interessante, né? Mas enfim, então o Google ele viveu de resolver esse problema, que era o problema que a gente chama de indexação, que no final do dia acabou sendo criado com os algoritmos, e aí houve todo esse avanço, né, do Google nesse lado. E aí, contando um pouco mais da história do Google, que é bem interessante,
porque o Google precisava ganhar dinheiro, né? Como é que ganha dinheiro, né? Tá bom, fiz lá, mas alguém vai pagar a subscrição, alguém vai pagar para entrar? Como é que é? E foi aí, e teve uma outra inovação do Google muito interessante, que foi a publicidade, que foi o modelo que se tornou o modelo predominante hoje, né? Onde você, na verdade, o que você está tentando buscar é uma otimização do que deveria aparecer como anúncio para uma pessoa, né? Isso seja dentro do veículo do search da busca, né? Que eu vou lá, eu entro no Google, faço uma pergunta, vão me aparecer, né, sites, né? Sempre vão me aparecer links, né? Para os lugares onde eu vou clicar, mas alguns desses links são links pagos, né? Ou são coisas que estão aparecendo ali para você existe por trás da resposta um incentivo financeiro para que o Google mostre aquilo para você, né? Por primeiro. Mas isso é verdade para várias outras propriedades, né? Então você está buscando no mapa lá, o Google Maps, ou você está fazendo alguma outra coisa dentro do seu celular com Android e assim vai. A inteligência artificial generativa, a gente também tem que dividir, né? A inteligência artificial, ela não é um negócio novo, né? O nome mais técnico, inclusive, que se usava, ainda se usa machine learning, né? Então, é a inteligência, o aprendizado de máquina. Mas a inteligência artificial da qual você se refere, que é a generativa, como é que ela funciona? O que é ela, né? Na verdade, os modelos por trás dessa IA generativa, o que eles fazem são relações entre partes das palavras, que são os tokens. Então, o que ele faz é muito simples. Ele imagina que você tem uma grande matriz de tokens. Vamos até simplificar. Vamos falar que cada token fosse uma palavra, tá? Então, eu coloquei aquilo dentro de um espectro e ao treinar o modelo, eu criei correlações. Então, por exemplo, e aí é fácil como uma pessoa vai entender isso, né? A palavra cachorro deveria ser mais próxima da palavra gato do que da palavra Paris. Ou a palavra França deveria ser mais próxima da palavra Paris do que a palavra Brasil. E assim vai. E aí, o que acontece? O modelo, ele, na verdade, ele é uma probabilidade dessas correlações. Então, eu faço uma pergunta pro ChatGPT, pro Gemini, pro Claude da Anthropic, qualquer que seja, o que se passa por trás dele. Ele vai pegar a sua pergunta, né? Vai dividir nos tokens e vai procurar as correlações e vai te dar uma resposta depois de um certo tempo. Então, isso é o vamos dizer, o básico da IA generativa. E o primeiro caso de uso da inteligência artificial foi esse caso de uso do chatbot, de eu fazer uma pergunta e ele me responder algo muito mais próximo do que o Google me respondia, né? De ter que clicar num link, buscar alguma coisa, etc. Mas esse é um caso de uso, não é o único caso de uso. E aí, para onde a gente está vendo a inteligência artificial andar? É porque a gente chama dos agentes, né? Que aí eu estou falando de uma tecnologia muito mais poderosa, onde, por exemplo, eu posso ter um agente que faz algo por mim. Eu não só pergunto e tenho uma recomendação, mas eu pergunto ou peço e eu tenho algo que vai executar por mim. Então, por exemplo, eu posso ter um agente e de novo, tudo isso ainda está muito em experimentação, relativamente novo, mas eu posso ter um agente, um assistente, que pode fazer compras por mim, ou pode, por exemplo, me trazer recomendações de um produto, mas muito mais direto ao ponto, né? Então a gente está indo muito para esse caminho a partir de agora de um passo a mais, né? Que não é só um recomendador, né? Não é só um Google melhorado, entre aspas, mas algo bastante diferente, né? Eu diria, eu não gosto muito de ficar fazendo previsões, né? Você já deve ter percebido pela pergunta da bolha. Mas se eu tivesse que fazer um chute aqui, eu acho que daqui a 5, 6, 7 anos, voltando aqui, por exemplo, no podcast, a gente
vai olhar para a inteligência artificial e vai ter mudado tanto, evoluído tanto, que essa pergunta da diferença para o Google ela vai ficar algo muito óbvio, sabe, ao longo do tempo. Entendi. Tiago, me conta uma coisa. Você pode falar alguma coisa sobre Bitcoin e moedas digitais? O que que você pode falar assim de ilustrativo? Ah, é bem interessante. Assim, essa é uma outra área que eu confesso que eu sou mais um curioso do que um investidor. A gente não investe em criptomoedas e etc. Mas é um assunto de fato fascinante. Eu acho que o Bitcoin ele tem uma série de coisas interessantes. Então, vamos começar pela tecnologia, né? A tecnologia de você ter algo criptografado é muito interessante, né? Então, basicamente, como é que funciona isso, né? Eu tenho lá o meu código que pode ser referenciado a qualquer coisa e só eu tenho acesso àquele código, né? Eu não consigo com que um hacker vá lá e consiga descobrir esse código e pegue esse código e vá fazer alguma outra coisa. Óbvio que tem riscos, acho que com Quantum Compute, daqui a alguns anos voltando aqui, é uma das questões, né? Tem capacidade computacional para poder fazer essas quebras. Mas o use case inicial, né, o caso de uso inicial era justamente o caso do ativo monetário, né? Então, eu vou ter lá um Bitcoin, é uma moeda digital, eu não tenho nenhuma. Eu consigo ter o meu token, ninguém vai me roubar, e, né, entre aspas, e então esse dinheiro é meu. E aí, uma outra discussão é se ao longo do tempo esse ativo deveria valer mais ou menos, né? E que para as pessoas que gostam de cripto, etc., tem várias razões pelas quais elas acreditam que deve valer mais, né? Tem uma questão de escassez, você vai ter menos e menos mineração de Bitcoin ao longo do tempo. Você tem, em tese, ela é uma maneira, e essa é uma discussão bem interessante, né? Se o cripto não é, o Bitcoin ou qualquer outra moeda, se ele não é um hedge, uma maneira de proteção das moedas dos fiat currencies, né? Então, será que com problemas fiscais, que não são só uma questão do Brasil, mas no mundo todo, será que esse tipo de ativo, como se fosse um ouro digital, ele não deveria ter valor, de fato, porque você está descorrelacionado, né, com a capacidade de emissão, de inflação, ou o que quer que seja de quem emite aquela moeda? Essa é uma discussão super interessante, né? Enfim, então, mas então dentro desse caso de uso existe toda essa discussão, né, de moeda. Mas uma outra discussão bastante interessante que é prima dessa são as próprias stablecoins, né? Que é um tema que eu particularmente achei ainda mais interessante que esse, que é se a gente vai ter ativos que podem ter underlying, né? Ou ativos debaixo dele que não são necessariamente uma moeda, né? Pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser o dólar, pode ser o ien, pode ser qualquer outra coisa que eu possa jogar um lastro naquilo. E isso pode criar uma facilidade de intercâmbio daquela moeda, daquele ativo, muito melhor do que eu fazer um intercâmbio do ativo diretamente, né? É um tema ainda bastante. Tá muito cedo ainda. A gente não investe nesse tema do stablecoin pelas nossas regras, mas é algo que, se chegar numa maturidade um pouco maior, para o nosso mandato, pode se tornar algo que a gente invista. Mas isso também não quer dizer que não tenha valor, tá? E acho que tem outras estratégias que podem capturar já hoje esse tipo de ativo, né? Entendi. Tiago, quem acompanha o noticiário econômico lê coisas diariamente, coisas ruins, por exemplo, o arcabouço, o déficit fiscal, É. etc. Mas neste momento atual,
o Ibovespa está batendo recordes. Sim. O que você enxerga? Qual é o teu palpite sobre isso? Você tem alguma opinião sobre essa? Parece que é uma esquizofrenia, né? Falam mal da economia e ao mesmo tempo o Ibovespa está Sobe. subindo porque, inclusive, todos os analistas falam que as boas empresas que estão no Ibovespa estão desvalorizadas demais, né? Tanto que algumas delas fazem recompra de ações, né? Sim, Etc. O que sim. você acha disso? É uma ótima pergunta. Eu confesso que eu vou dar a minha opinião já quase de leigo, porque eu olho muito pouco mesmo o Ibovespa, é quase como que um curioso. Como eu comentei, eu gasto todo o meu tempo e mais um pouco. Quando eu não tô com a minha filha e com a minha esposa, meu tempo é olhar a tecnologia global. Dito isso, eu acho assim, eu acho que o Brasil. E aí eu vou falar do Brasil, mas eu vou falar muito com um ângulo que acho que é onde eu consigo mais adicionar versus outras pessoas espetaculares que poderiam falar muito melhor do que eu aqui nessa mesa sobre Bovespa. Mas eu vou falar um pouco com o ângulo de quem enxerga as coisas do olhar global. É, e eu acho que. O que eu acho? Eu acho que a gente viu esse ano um efeito muito diferente ao redor do mundo, que foi o fim desse excepcionalismo americano. E aí a gente pode debater questões do Trump, se o S&P tá caro, se é tudo AI. Tem várias coisas aqui, né? Enfim. E a gente viu outras regiões ganharem notoriedade, né? Então não foi só esse ano em particular, não foi só um ano de Brasil, ele foi um ano de Europa, ele foi um ano de Japão, ele foi um ano de dólar fraco, né? A gente tá vendo o real, o dólar a 5,30, alguma coisa por aí, né? E assim, não querendo ser um grande crítico do Brasil, mas assim, não tem nenhum grande mérito do Brasil, do dólar ter vindo do 6 para o 5,30. Foi uma questão do demérito do dólar, né? Nesse período. Então, eu acho que existe um pouco desse efeito nessa questão de bolsa local. Eu, particularmente, conversando com gestores que olham aqui, né? Todas as discussões são sobre cenário eleitoral e o que vai acontecer. Que, na minha opinião, é triste ver essa. Triste mesmo, porque eu acho que seria muito mais interessante a gente estar discutindo aqui se o Brasil tem companhias espetaculares, se a inovação está acontecendo, se o agro, o que dá para fazer com o agro. Essas discussões são as discussões interessantes para a gente ter na mesa, né? E aí eu acho assim, sinceramente, que e com todo o respeito aos meus colegas que fazem Brasil, mas eu acho que pelo menos a bolsa ficou muito escassa de bons ativos. Isso é verdade não só no Brasil, isso é verdade na Europa, isso é verdade no Japão, isso é verdade em vários lugares. E as boas companhias, em geral, são muito caras. Isso é verdade no Brasil, isso é verdade na Europa, isso é verdade no Japão, porque a diferença dos Estados Unidos e da China para o resto, em termos de qualidade de companhias, em número de companhias, ficou muito grande. E aí tem aquela uma, duas, três, quatro, cinco companhias espetaculares. Essas companhias são tão poucas e as pessoas precisam. A gente tem um mercado ainda muito centrado em geografia, né? Precisa ter o dinheiro num mercado emergente. Mercado emergente, na minha humilde opinião, é um tema de 20 anos atrás, né? Quando você tinha lá super ciclo de commodities, mudou tudo. Hoje, Taiwan tem nada a ver com o Brasil, Coreia tem nada a ver com o Brasil, né? Então, enfim, tô me prolongando muito na resposta aqui, mas eu acho, puxando um pouco para a sardinha, talvez um pouco para o meu lado, pelo menos eu vejo, uma das coisas que eu vejo é que com o olhar de ações globais você consegue encontrar excelentes companhias
a preços muito interessantes e muitas vezes com histórias bem descorrelacionadas às histórias da bolsa local. Ok, nosso tempo esgotou, foi um prazer tê-lo aqui. Talvez você possa voltar em pouco tempo, quando houver alguma mudança estrutural que justifique. Então, Claro. eu quero agradecer e se você quiser fazer algum comentário final, fica à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer, Luiz, o convite, o papo foi super legal. Muito feliz de ter participado. Acho que o podcast trouxe pessoas tão espetaculares, com ângulos tão diferentes, pontos de vista, etc., que eu, de novo, acho isso muito legal. Realmente muito feliz de ter participado, espero que possa participar mais vezes e desejar muito sucesso, porque o trabalho de vocês é realmente muito bacana. Ok, obrigado.